Boa tarde a todos os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo pelas redes sociais, que irão nos assistir também. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 17 do livro Emmanuel, sobre os animais. Muito interessante ver a ótica espírita para ver a evolução nossa, né? Começando no reino mineral, vegetal, animal e chegamos no reino nominal. Então, muito interessante, convido a todos para participar conosco desse nosso estudo. Como de costume, nosso irmão vai fazer a prece inicial para que nós possamos sermos mais ajudados pela espiritualidade durante esse estudo. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós vos somos gratos pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de trabalhar esse mundo e de continuarmos aprendendo sobre você. Agradecemos ao Senhor Jesus, o nosso bom mestre, pelos ensinamentos deixados, que possamos, seguindo esses ensinamentos, evoluirmos até o mais alto grau, ao seu tempo. Agradecemos aos irmãos espirituais que nos auxiliam nessas reuniões de estudos e nas demais reuniões. Pedimos o concurso amigo para facilitar o entendimento dos estudos. Pedimos pelos nossos irmãos que porventura não puderam comparecer a essa reunião, mas que em suas casas estão acompanhando de uma forma ou de outra. Pedimos que vos auxiliem e nos auxiliem nos entendimentos dos ensinamentos dessas lições, para que nos coloquemos aqui e ajudarmos a fixar esse entendimento. Vamos proferir, recitar a oração do Senhor Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Assim seja. Que assim seja. Então, Elisângela vai ler para nós o introito aqui do capítulo 17 sobre os animais. Muito interessante e vai dar, como diz o outro, pano para manga para a gente falar. Bastante coisa aqui. É. Esse capítulo tem umas partes bem... E nós vamos esmiuçar ao lado. Sobre os animais. Com o desenvolvimento das ideias espiritualistas no mundo, torna-se um estudo obrigatório e para todos os dias o grande problema que implica o drama da evolução anímica. Teria sido a alma criada no momento da concepção, na mulher, segundo as teorias antirreencarnacionistas? Como será a preexistência? O espírito é criado pela potência suprema do universo, apto a ingressar nas fileiras humanas? E os pensadores? E os pensadores voltam para os vultos eminentes do passado. As autoridades católicas valem-se de Tomás de Aquino, que acreditava na criação da alma no período de tempo que precede o nascimento de um novo ser, esquecendo-se dos grandes padres da antiguidade, como Orígenes, cuja obra é um atestado eterno em favor das verdades da preexistência. Outras doutrinas religiosas
busca a opinião falível de sua ortodoxia e dos seus teólogos, relutando em aceitar as realidades luminosas da reencarnação. Pascal, escrevendo na adolescência o seu tratado sobre os cones e inúmeros espíritos de Skou, laborando com a sua genialidade precoce nas grandes tarefas para as quais foram chamados à Terra, constitui uma prova eloquente aos olhos dos menos perspicazes e dos estudiosos de mentalidades tardas no raciocínio à prol da verdade reencarnacionista. O homem atual recorda instintivamente aos seus labores e às suas observações do passado. Sua existência de hoje é a continuação de quanto efetuou nos dias do pretérito. As conquistas de agora representam a soma dos seus esforços de antanho, e a civilização é a grande oficina onde cada um deixa estereotipada a própria obra. Então, muita coisa para a gente saber. Então vamos falar um pouquinho sobre a evolução anímica, o drama da evolução anímica, que tem até o Gabriel Delano feito, né, um livro sobre a evolução anímica, muito interessante. O que diz, basicamente, para a gente entender? E aí também vamos abrir o leque, vocês vão me interrompendo, vão falando, perguntando, para a gente chegar num ponto. Você quer ver o que você entendeu, falar para a gente aí, e depois a gente entra, o que você acha? Não, pode ser. Eu confesso que eu achei difícil de entender um pouco, precisei ler algumas vezes para poder ver qualquer ideia, mas o que eu entendi assim, é que ele tá falando que diante da evolução das espiritualista que teve, é obrigatório que se discuta sobre isso, sobre esse assunto, e que mesmo com tantas provas da existência da alma, os pensadores, algumas autoridades, teóricos, eles insistem em relutar sobre isso, né? Mas que estão relutando de uma coisa que é fato, que realmente acontece e que tem muitas formas de convencê-los. A própria ciência está muito convincente nesse aspecto, que a alma é uma coisa que existe realmente. A pré-existência. A pré-existência. Isso, exatamente. Então, e a própria, as duas palavras aqui, evolução anímica, ela quer dizer fenômenos fisiológicos, até marquei aqui, e psíquicos ligados à sobrevivência e à imortalidade da alma, ou seja, vem tudo atrás. Então, porque tudo a gente tem que julgar, o que Kardec nos ensinou. Qualquer questão você tem que usar as três coisas, né? A lógica, razão e bom senso. Você tem que a filosofia, a gente procurar entender algo de uma forma racional, que não vai ferir qualquer outro tipo de princípio. Então você nota que como nós somos seres perfectíveis, ou seja, vamos devagarzinho, quando adentramos no reino nominal, eram brutamontes, né? pouca inteligência e mais instinto. E olha quanto que nós estamos evoluindo. E assim, o processo evolutivo é universal. Em todo o universo ou multiverso, tudo evolui. É uma prova da grandeza e da capacidade de Deus. E quando nós nos tornamos imortais, é quando nós passamos a ser seres inteligentes e não princípio inteligente, né? Então todos estão caminhando nessa caminhada evolutiva. Então o que diz aqui o Delano para a gente? Vou ler um pouquinho para vocês. A lei do progresso não se aplica somente ao homem, acabei de falar, tudo evolui. Ela é universal. Vamos sair da Terra, tira a Terra, vamos abrir o nosso horizonte em termos de universo, né? Em todos os reinos da natureza existe evolução, todos. Quantas espécies, né, de plantas deixaram de existir, quantas novas estão existindo? Quantas raças de animais foram extintas e outras chegaram no processo evolutivo? Então tudo isso vai se entender. Tudo está evoluindo, né? Desde a célula verde, desde um impreciso embrião flutuante sobre as águas, através de sucessões variadas, a cadeia das espécies se desenvolveu até nós.
Ponto pacífico. Isso aí, pode ser os teólogos, católicos, tudo está vendo, olhando a ciência, mostrando que houve essa evolução no mundo, no reino, nos reinos vegetal, mineral, vegetal e animal. Isso é um fato. Então não dá para ficar fora disso, né? Sobre esta cadeia, cada anel representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, ou seja, evolução em espiral. Sempre aprimorando raças, espécies, tudo tem um aprimoramento. Essa sequência, para a gente entender, né? Representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, melhor adaptado às necessidades, às manifestações grandiosas da vida. Exatamente. Aqueles animais, por exemplo, tinha árvores enormes, naqueles períodos da Terra lá, não sei se era terciária, Jurássico. Por quê? Porque os animais que eram herbívoros eram enormes. Eles tinham que alimentar aquelas árvores imensas, cumprir a missão. Foram extintas, essas árvores foram extintas também, e as coisas vão seguindo o seu curso de acordo com as necessidades. Tudo isso desses reinos, os 3 reinos anteriores ao reino nominal, são preparação em todos os mundos para a chegada do ser inteligente, que é quando a alma recebe o plug, bum, chegou agora, tornamos imortais. Daqui para frente agora, não morremos jamais, o corpo sim, e a alma, a pré-existência, carregamos conosco a nossa bagagem, a cada encarnação nós trazemos e vamos nos aprimorando, aprendendo, para a gente entender, né? Mas sobre a escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade não aparecem senão alguns degraus. Que o princípio inteligente primeiro, aí quando ele atinge um certo nível, que ele passa a ser ser. Exatamente. Inteligência. Então, é exatamente isso aqui, ó. Para ter consciência, pensamento e liberdade, é só quando você passa a ser inteligente. Quando nasce o pensamento contínuo, você já analisa. Então, o ser humano, a alma, né, já tem essa capacidade de sentir, começar a desenvolver a consciência, que ainda está embrutecida, né? E vai sentir devagarzinho. A gente percebe isso nos animais domésticos. Exatamente. Eles têm o princípio inteligente, mas eles não têm o pensamento contínuo. Então, muitas vezes, eles se mostram inteligentes, mas é só aquele assim, depois passou aquilo, já acabou. É uma coisa mais condicionada. Além de ser falar isso. condicionada, é uma coisa que a gente Mas eles não coisa deixam dos de nossos estar também hábitos também. em evolução. claro. Mas assim, Por exemplo, o gato, o cão, era tudo animal selvagem, que foi trazidos, né? Então, o primeiro que foi domesticado, os seus filhotes já viram com aquele condicionamento de ser domesticado também, e assim sucedendo. Então, os gatinhos mansinhos eram tudo feras, né? Bravos, e a evolução está indo também. E a gente vê hoje, eu adoro ver esses vídeos no Facebook, gato, cachorro, a inteligência desses bichinhos estão fazendo com que eles sintam-se amigos, cão com gato, galinha com gato, é uma amizade ali que a gente... antigamente não era assim, né? Antigamente o gato, o Mas cachorro... por quê? Ele precisava alimentar, a cadeia alimentar mudou, o gato não precisa caçar mais. Não precisa caçar mais, o cachorro também. Então não. agora, você vê na internet o gato brincando com o ratinho, uma boca. Brincando, Lá em dormindo. casa é um exemplo, eu tenho 2 gatas e quando nasce pintinho na roça, daí me leva lá para casa para crescer lá, para depois levar para a roça. E os gatos convivem livremente com os pintinhos no quintal. As pombas, eles vão atrás, mas nos pintinhos não mexe. Porque o pintinho é da família. Eu acho mó barato. Isso aí já. Eu não gosto de água, esse momento. Com relação à dor que os bichos, os animais sentem também, tem esse porém, né? Eles sentem dor, mas eles sentem a dor
E pronto, eles não sentem a dor de estar doente. Não. O ser humano assim. É. O ser humano sofre duas vezes. Ele sofre pela doença e pela dor de estar doente. O animal não, ele só sofre pela dor que ele está Sentindo naquele momento, acabou. Passou. Mas o princípio inteligente começa nos animais, então? O princípio inteligente é desde os minerais. Desde os minerais. Inclusive as plantas. As plantas, você mata uma planta com aquele olhar pela. Você já conversou Aquela com carne. plantas? As plantas adoram, elas vão pra frente quando você conversa. Você tá com sede? Porque você é Exatamente. Sentem. E foi gravado, pegando esse gancho da Margot. Uma vez eu vi uma mulher, ela estava com um tipo de arsenal aqui para ouvir o barulho das plantas. Gente, eu fiquei encantada. Aquela coisa jardim, barulho das plantas. E uma outra, com o mesmo tipo de equipamento, ela pegou um tomate quando passa a faca nele. Nossa, essa eu não vi não. Eu falei assim, meu Deus, como é que faz? E essa palavra como é que a gente vai agora? comer não? Tá vendo? Tudo tem vida. Isso aí é. É muito bonito, né? É muito bonito. Isso acho É que filosófico. Aí que a Mariana citou, se a gente vê nessa própria existência nossa, a gente observa, há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, era inadmissível. A gente não conseguia pensar em um cão conviver com o gato. Exatamente. Hoje- gato, se colocasse um gato lá perto do pintinho recém-nascido, ele ia comer. o Lógico. pessoal não come Sem chance do pintinho ficar vivo, independente de ser criança, entre aspas. Caçava passarinho, eu lembro da pequena. Mas não Caça, criava caça. gato para comer os ratos que tinha. Eles criavam, Aí hoje a aqui em gente casa vê- está tendo rato, vamos arrumar um gato. A gente vê na internet lá, eu vi, até compartilhei no Facebook lá, a gatinha pega, eu falo que é uma gata porque 3 cores não tem gato baixo. A gatinha pega o gato e leva lá e põe lá perto da ração dela e fica comendo junto com ele lá. Aí a moça até faz um comentário, né? Eu arrumei essa gata, eu ganhei essa gata porque disse que era caçadora e que aqui em casa está cheio de rato. E dá risada, né? Porque Levou o ratinho para a comer. gata convivendo Faz com o amizade rato, com ela. levando ele para comer a ração dela. Ou seja, ela não tem raciocínio, né? Mas o instinto dela diz que. Mas aí nós o instinto não dela diz que não ele- podemos Isso seria um esquecer. sinal de evolução dos animais? Mas nós não podemos esquecer que tem os elementais também que ajudam esses animaizinhos para modificar o ser humano também, para Exatamente. ensinar como que é a fraternidade, mostrando isso aí, entendeu? Então os elementais têm uma ascendência maior sobre os bichos também. Então é isso aí. Então tudo se desencadeia. Né? Seguindo. O que se Diga. refere, mas aqui na leitura, a evolução anímica, né? Por que evolução anímica? Porque isso que o gato desenvolveu hoje, ou o rato, ou o pintinho, qualquer animal que seja, isso que ele desenvolveu, os próximos É o que eu disse. dele vão levar essa evolução Essa que ele já característica. tiver para as próximas gerações. Por que eu comentei que há 40 anos atrás não existia isso? Então eles desenvolveram de um certo tempo para cá. Pode ser de 100 anos ou de 200 anos, Mas isso e aí que há 40 anos ainda não estava explícito. É que E eu hoje digo. já está sendo explícito. é desse jeito, que já nasce, então já sob um novo Para aspecto. Né? adiante eles vão levando essa Exatamente. evolução, né? A evolução vai continuando. Então diz aqui que na planta a inteligência dorme, no animal ela sonha e somente no homem que desperta. Exatamente. Se conhece, se possui e se torna consciente. Para vocês entenderem. Desde então o progresso fatal, de qualquer modo, nas formas inferiores da natureza, não pode mais se realizar senão pela conformação da vontade humana com as leis eternas. Então, você tem que entender que a lei é evolutiva. Tudo evolui. Tudo. É um fato que a ciência está mostrando, e a teologia ainda cristã está muito amarrada ainda nessas coisas, que tem que começar a abrir o leque. Até para chegar num ponto que todos vão entender que não vai existir pena eterna, sofrimento eterno, vai liquidar o inferno, né? O céu ocioso. Vamos entender a lei da responsabilidade, da liberdade e responsabilidade.
Plantou, colheu, acabou. E assim a gente vai chegando num ponto que é utopia. Atualmente a gente pensa que é utopia, mas vai chegar num ponto que não vai precisar de uma lei escrita dos homens para punir ou dirigir uma conduta do ser humano, porque vai estar dentro de cada um de nós, de como nos conduzirmos, respeitando-se o direito do outro e sendo respeitado o nosso direito, né? Então, Gabriel Delany, mais um pedacinho para terminar. A descendência animal do homem impõe-se com evidência funesta a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida, e resumimos, acumulando-os todos os caracteres físicos, intelectuais e morais assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres. Sequência. Do ponto de vista anímico, as manifestações do espírito em todos os seres são graduadas de modo a identificar umas progressões ascendentes que se vai acentuando maiormente à proporção que nos aproximamos da humanidade. Você acabou de falar. A sequência também estão evoluindo. O princípio também está evoluindo. Olha o que ele diz aqui, eu achei muito legal. Todos os atos da vida vegetativa e orgânica, desse modo, conserva-se no perispírito durante a evolução da alma através das formas inferiores. Nós temos no nosso perispírito também o resumo de quando fomos mineral, animal e vegetal. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu falei, eu vou repetir. Quando eu estava na outra casa, no espírito, a gente estava estudando, e uma pessoa levou 3 fotografias, não era desenho, fotografias de um porco, um embrião de um porco, um embrião de uma ave e um embrião de um bebê. Você olha assim, é fantástico. só um embriologista é que bate o olho e fala, você foi um porco, você foi uma ave, você foi um ser humano. É o que nós passamos. É. Quando a gente está lá, aquele embriãozinho, a gente passa por tudo isso até, por quê? Porque está tudo lá dentro da gente. Não tinha um girozinho, né? Não é? Aí vai formando. Isso que você está falando é o próprio texto que agora que eu vou complementar também, que foi transmimento de pensação, que você Então, falou. foi. A evolução do princípio inteligente. É isso. Aí chega na gente e a gente nasce bonito. Que hoje a física quântica, né, já fala que nós somos energia, o espírito é uma energia, tudo é energia. Portanto, à medida que nós somos sendo criados, Deus, né, por Deus, inicia-se a nossa trajetória evolutiva rumo à plenitude. Então nós somos criados, passando por todos os reinos, gente. Por isso temos que sair da terra. Fomos minerais dispersos. Depois de sermos humanos, vamos ser Etéreos, né? Então, fomos desde os minerais mais brutos até os mais finos, até nos tornarmos pedras preciosas, brilhante. É uma evolução. Chegando, o derretimento dos minerais, nós que estudamos na Gênesis, né? Formação do solo, da terra que nós vimos aqui. Então, tudo isso aí, o princípio, nós podemos dizer que o princípio inteligente, o princípio não, também foi criado simples e ignorante, porque o mineral, vamos falar dele daqui a pouco, é atração. Aprende a lei da atração. Tudo isso aí, a gente olhando por ótica, pela essa nova ótica que a gente vai ver aqui hoje, vai mostrar para a gente que tudo está caminhando, que nós não estamos estáticos, nunca estaremos estáticos, mesmo quando atingirmos a angelitude, vai ter trabalho imenso para a gente fazer, uma capacidade enorme de trabalho, sempre nesse caminhar constante e eterno. Somos imortais, eterno é só Deus, né? Imortais, não vamos morrer nunca, então sempre vamos participar da formação de outros mundos, de ajudar, tudo como fomos ajudados. Então é a lei da fraternidade mesmo, recebemos ajuda, muita,
E vamos também doar ajuda, como já podemos ajudar agora. Então, todos foram simples e ignorantes, sem complexidade, de forma que vamos ser estagiar então milhões de anos nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal. Milhões. A gente acha que 90 anos aqui na Terra é são milhões de anos nessa cidade. Milhões. Aqui na contagem do tempo nossa, que nós conhecemos material. Porque lá fora o tempo nós não sabemos. Não tem essa noção que temos aqui na Terra, que é baseada na translação e na rotação da Terra. Então, milhões de anos do mineral para passar para o vegetal, milhões de anos para o vegetal passar para o animal, milhões de anos para o animal passar para o hominal. E assim, chegamos no hominal, vamos também passar por um processo de milhões, de milhares. Eram seres grotescos, brutos, abrutalhados. Estamos indo, vamos ficando eterizados também. Nossa aparência vai quintessenciar também, vai ficar mais leve, sem muita necessidade. A nossa capacidade de pensamento, de energia, de explanar essa energia vai ser imensa. Talvez só o pensamento, que nós vamos nos comunicarmos com o pensamento, talvez. Vamos chegar a uma época e vamos ter capacidade de volitar, ainda encarnados lá no mundo ainda, mas sem ser espírito ainda livres. Vai chegar tudo isso aí, com a tecnologia nos ajudando, tudo está desencadeando isso aí. Então, em cada uma dessas fases vão ser desenvolvidas funções mais complexas, até chegar nós conquistarmos a nossa individualidade, habitando-nos a despertarmos do reino nominal com inteligência e já com senso moral dentro de cada um de nós. Essa é a nossa caminhada. Então, do ser inteligente, também abrutalhado, o mineral é abrutalhado, já fica mais no reino vegetal. De um mineral ele vai mudando para outro mineral, também? Também é sequência de milhões de anos. Milhões. Cada um tem a sua sequência, a tua utilidade. Vai servir, por exemplo, para formar um tipo de mineral, para formar um novo mundo. Incandescente é um tipo. Daquele tipo já vem outros ali que vão surgindo. Quando aquele esfria, já o carvão transforma-se em brilhante e assim sucessivamente as coisas vão seguindo. Mas isso aí são milhões de anos. Milhões. É algo que não pode ficar restrito à Terra. Da mesma forma o animal. Da mesma forma o animal. Ele pode ser um ratinho hoje, ser uma vaca amanhã. Pode, ele vai seguindo. Começa lá numa ameba. Depois estudamos na ameba, exatamente. É o primeiro. Exatamente. Vai. Quer dizer, é uma coisa que se for pensar muito, fica doido de pensar. Por quê? Porque nós somos restritos à Terra. Porque aqui nós estamos vendo os 3 reinos aqui conosco. O reino mineral daqui está em desenvolvimento, que vai ser, nem sempre ele vai ser aqui na Terra, passar para o reino vegetal, vai ser em outros. E vice-versa. O animal vai ficar quanto no reino nominal? Necessariamente não vai ser que na Terra. É a eternidade, né? Oi? Que é a eternidade. Eternidade. Olha para cima, gente, bilhões de sóis. Bilhões. Cada sol tem seu grupo de planetas. Bilhões. Isso falando da Via Láctea, que não é uma das maiores do universo. Tem outras muito maiores. Então, olha para você ver. Se pensar muito... Eu fico pensando como que a gente não consegue realmente entender Deus para cuidar de tudo isso e dessa grandiosidade desse tamanho. Por isso que nós não temos capacidade ainda. Porque a gente fica assim, gente, mas como é que dá conta? E nem espíritos de luz que nos atendem aqui não tem explicação de quem é Deus. O próximo que eu vou ler fala sobre isso. Que nem eles também não sabem ainda. Ou se sabem, não tem como expressar, que nós não temos capacidade de saber. Não tem. É muito ainda pela nossa inteligência, né? O que já chegou à nossa razão é o fato de que há de existir um criador, né, para tudo isso. Sim. Agora, daí para entender, vai demorar um pouco.
Para vocês terem O noção. nosso entendimento atual chegou nesse ponto. Então, Que tem que existir, porque se não você falou certinho, que no nosso nível de evolução, no nosso nível evolutivo, é uma incógnita para nós saber como que Deus cria o princípio inteligente. Porque nós sabemos que o ser inteligente é uma sequência. E como que criou primeiro o ser inteligente? É uma incógnita para a gente. Só da gente falar, né? Quando eu vejo essas coisas, eu fico, como você falou, eu fico viradinho. Deus é incriado. Incriado, exatamente. Gente, Então, não dá, nós não temos capacidade. Por isso que Kardec perguntou, ele não perguntou quem é Deus, perguntou o que é Deus. É totalmente diferente. Um modo de pergunta. Nós sabemos os atributos dele. Você olha para cima, porque tudo tem a sua lógica, os planetas não estão se chocando um com o outro, estão aí criando, sendo criado, tudo Tudo em perfeita harmonia. em harmonia. Né? Então, nós entendemos aqui que o reino mais próximo do princípio inteligente é o reino mineral. Vamos falar um pouquinho dele agora. Por quê? Porque é o inicial da criação, porque é aquela coisa aparentemente inerte, né? Uma pedra está inerte. Aparentemente. Tudo aparentemente, né? Naturalmente notamos que os espíritos superiores são muito econômicos quando tratam desse assunto. Eles não abrem o jogo, necessário. porque senão funde a cabeça nossa. Não tem condição da gente entender, né? Porque nos soltam palavras e conhecimento para uma compreensão mais abrangente. Então, vamos devagar, de acordo com... Vamos saber um dia? Vamos. Que nós já passamos, que está dentro de nós, resquícios do reino mineral, está dentro de nós. Resquícios do reino vegetal, está dentro de nós. Resquícios do reino animal, está dentro de nós. Porque nós somos, o nosso perispírito é um conjunto de toda a nossa existência, desde os reinos, desde seres O finalzinho do parágrafo aqui fala, né, ó, que o homem atual recorda instintivamente de seus labores, inclui tudo. Mas é o animismo, esse instinto é o animismo que traz da existência anterior. Agora, olha que coisa bonita, como que a ciência vai caminhar junto, e não tem como escapar disso. Com o avanço da ciência, que se dá num ritmo muito acelerado e cada vez mais acelerado aqui para frente agora, é uma coisa doida, todo mundo a correria mesmo, né? Futuramente nós vamos ter condições, vamos receber orientações que sobre essa evolução que começou no reino mineral. Vamos chegar num ponto que vão ter explicações. Joana de Anjos tem um livro que chama Iluminação Interior, muito interessante. A primeira lição chama-se A Divina Presença, e ela, através de Givaldo, ela traz essa informação. Manifestando-se em sono profundo nos minerais, olha, eu falei milhões de anos, né? Olha o que ela diz aqui. Através dos milhões de milênios, germina mediante processo de modificação estrutural, transferidos para o reino vegetal. Respondeu a pergunta que você vai agora há pouco. Então, o que é o mineral? Que forças que regem o mineral? Atração e repulsão. Aí você lembra do imã. Sim. Atrai, é praticamente aquilo. Repulsão e atração. Que terão um efeito evolutivo sobre o princípio inteligente, recém-criado por Deus. Notadamente na sua estrutura energética inicial. Olha o que Kardec diz na questão 540 do Livro dos Espíritos. Vocês devem adotar depois o que ele diz. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele sempre começa pelo átomo. Então lá dentro do mineral está o átomo do mineral. É complexo, né? Parece complexo, né? Mas se for chegando nós que estamos aqui hoje, com todas essas dificuldades que você tem ainda tendo de entender essa evolução, mas você vê que tem uma lógica. E assim, eu entendo como uma lógica que
nós realmente, todo mundo partiu do mesmo princípio. Do mesmo princípio. Porque se o mineral tem um átomo e nós também temos átomos, Lógico. é toda farinha do mesmo saco. Somos, perfeitamente. Desencadeia. Tudo desencadeia. É como se fosse uma correntinha que foi dando, tudo se encadeando. Nós somos uma aglomeração de átomos. É. Também. E agora a física quântica já falou, gente, energia é tudo. Não existe matéria. Matéria é energia condensada. Tudo é energia. Quer dizer, uma explicação que o espírito é uma energia. Quando faz uma comunicação de materialização, a energia do médico está pegando ali. Acho que foi o Daniel que falou no estudo dele sexta-feira, não lembro a citação de quem. Tudo está em tudo, né? Tudo está em tudo, exatamente. Assim sendo, o princípio inteligente desenvolve contato com as forças do reino mineral, uma vez que o átomo primitivo em questão acima é o átomo da matéria cósmica primitiva. Acabou. Tudo é o átomo. Olha a questão 607A do livro de... Ó, gente, o livro dos Espíritos não adianta. Tem que estudar uma vez só, não. Tem que ser um estudo constante, porque tem coisas que a gente não... É, o que a gente está fazendo aqui na minha inteira. A resposta que consta da questão 607A. Quando Allan Kardec pergunta se a alma foi o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Estão falando disso. Aí o Espírito responde: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende, olha só, a unidade? Já deu uma ralada, né? Eu já não falei que é isso? Tudo se encadeia? É nesses seres que se está longe de se conhecer plenamente que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, a pedrinha está fazendo a parte dela. É assim, né? De certa forma, é um trabalho preparatório, como da germinação em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, até chegar nessas figurações maravilhosas que somos aqui, seres inteligentes. Começamos a pensar continuamente, a sentir ódio, sentir amor. É característica do ser inteligente. A consciência, despertar da consciência, a cada dia despertando cada vez mais, né? É isso que é interessante. Então, na escalada evolutiva, a gente, após estagiar no reino mineral, que apenas servirá para questões estruturais do princípio espiritual, olha só essa palavra, servirá para quê? Arrumar estrutura para o próximo reino. Atração e repulsão, vimos ali, do reino mineral. Então, milhões de milênios, até chegar lá, né? É loucura. Este irá para o reino vegetal, onde começará a desenvolver as funções mais complexas já. Não é aquela parada, aparentemente parada do reino animal. Já vai haver uma interação maior com a natureza, Que a com as planta, pessoas. ela procura, né? Sim. Ela procura. Então ela vai procurar a luz, Ela procura a raiz vai estar aprofundando para procurar água, até que chegar num ponto que a planta vai precisar do ser humano para ser irrigada, entendeu? Então aí vai, as flores mais belas vão surgindo. Posso falar uma coisa? Pode. Quem me conhece bem sabe que eu tenho um monte de planta na minha casa. Só na minha garagem tem mais de 20 vasos. E dentro de casa eu também tenho. E elas, eu falei para o Valdemir uma vez, que o Valdemir também gosta de planta. Eu converso com as minhas plantas. Então tem o dia da semana, que é o dia do banho. Levo tudo lá para fora, não é só regar não, é banho, chuveirinho com maneira. Meninas, vamos tomar banho. Gente, hoje eu pergunto para o Marcos, vocês não acreditam? Pergunto para o Marcos. Eu acredito. Eu acredito. Hoje é dia de banho, meninas. As que estão dentro de casa, eu levo tudo lá para fora. Banho, duchinho, sabe? Lava as folhas, tudo. Tudo, duchinho. Espera escorrer, leva. Gente, no dia seguinte, elas estão lindas. Natural. E tinha uma folhagem lá, eu estou contando que está dentro do meio aí. Tinha uma folhagem em casa que eu gosto muito, que ela nasce uma flor que chama Lírio de Santo Antônio. E ela estava reada. Eu falei, ai meu Deus do céu, vou perder minha planta. E eu
eu gosto mais da folhagem do que propriamente da flor. Aí eu falei, olha, você me perdoe, mas eu vou dar uma podadinha em você. E eu dei, gente. Peguei tesoura, cortei, tirei aquelas flores, assim. Adivinha? É. E saiu 2 flores brancas. Então, e outra coisa, eu tinha um vasinho pequeno que tinha 3 plantinhas diferentes, num vaso só. Notei que a coisa ali não estava boa. Já não estava Não usando estava bem. boa, sabe? A vizinhança não estava gostando. Elas não estavam viçosas. Eu tirei uma por uma para cada uma num vaso. Olha isso. Queria a casinha delas, né? Cada Planta uma que é sua. casa. Porque vocês Planta podem que é achar casa. sabe, exagero, mas não Mas é é. mesmo. Tal quem tem planta, sabe? Olha para vocês verem, você falou, isso é muito importante. No reino mineral, então, não acontece nada, não precisa se regar, nada. Já no reino vegetal, o que são as funções mais complexas? As plantas respiram, Tem que tirar a Alimentam. folhas, senão elas morrem. alimentam da água, precisa da água, do esterco, mas se alimentam, né? Sensibilidade e terá um sistema nervoso e embrionário ainda começam lá. Portanto, está submetido a uma vida mais organizada, onde a vitalidade é visível dela. Tem aquelas plantinhas que você bate, elas fecham a dormideira, né? É. E está comprovado. Se você, a experiência de escola, né? O feijãozinho, um você dá amor, outro você dá indiferença, o outro você dá ordem. Qual que vai melhorar? Aquele que foi regado, que recebeu amor, tudo. Então, respiração, sensibilidade, começa tudo. E Olha só. eu vejo aí também a necessidade da interação para a evolução. Porque tudo bem, tem planta que vive lá na floresta e sobrevive sem ninguém. Mas essas que estão ali, de repente essas plantas de casa já estão além na evolução, Também, que precisam dessa interação com o ser humano, desse trato, para elas continuarem Tudo a sua se evolução. desencadeia. Tudo aí, você vai, o desencadear é bem amplo, né? Essas de dentro de casa, elas já estão evoluindo, não tenha dúvida. É. Mas aí do lado que está no local permitido lá, elas têm comunicação entre elas também. Entre elas, né? Isso aí, ó, há umas 2 semanas eu vi uma reportagem lá científica que os cientistas conseguiram comprovar a comunicação entre as plantas. Comunicam. E o que acontece? Como é que eles conseguiram comprovar? Fotografar elas se comunicando. Quando um animal herbívoro chega próximo à planta, ela exala uma forma de energia que a outra recebe aquela forma de energia. E instantaneamente ela produz algum tipo de enzima que é desagradável para o animal. É a sobrevivência, né? Enfim, Instinto o de que sobrevivência. acontece? Se essa planta, por exemplo, isso aí foi a minha conclusão, né? Se essa planta tem 5 galhos e o cavalo chegou aqui e comeu essa planta, essa comunicou com essa e essa produziu uma enzima. Na hora que o cavalo chegar aqui e comer o primeiro galho dessa aqui, ele já vai sentir desagradável, que a planta está amarga. Tá faltando um temperinho. Ele já vai para outra. Ou seja, ele pode comer um galho da planta, mas não vai comer a planta toda. Ela vai sobreviver. Porque esse instinto, essa comunicação que foi feita e esse desenvolvimento dessa enzima, que é desagradável ao cavalo, proporcionou ela sobrar os outros 4 galhos. Então nós podemos chegar então nisso aqui, que o sistema nervoso embrionário já existe nas plantas, então, Exato. né? Estudando e a ciência comprovando. Isso milhões de anos. Vamos chegar no reino animal. O princípio inteligente está aí também. Né? Não, a evolução do princípio inteligente, é isso que estamos vendo, a evolução do princípio inteligente. Mineral, vegetal. Sim. Ela tem que ter determinada inteligência ainda de primitivo para poder fazer essa comunicação. Sim. Então, Mas já tudo tem a evoluindo. sobrevivência nela ali, aquela inteligência para sobreviver. Sim, é um instinto de sobrevivência também, né? Ainda sendo desenvolvido ali. Olha, Zé, os milhares de milênios mineral, milhares de milênios vegetal vão chegar no animal agora. Já vi que esse capítulo vai dar pano para manga, viu? Porque é muita coisa. E é interessante. gostoso. né?
É tudo necessário. Vamos lá então. Após milhões de milênios, gostei do milhões de milênios, esse princípio inteligente vai estar habilitado a ingressar no reino animal. Reino animal. Onde através do que, gente? Do instinto. Vai ser a evolução para o reino animal. Começa a desenvolver o instinto. Ele vai saber que é a hora que está com fome e a hora que ele precisa procriar. Os dois instintos básicos do animal. Então ele vai ter que matar para alimentar e na época certa da procriação vai. Na hora que está em perigo também. Exatamente. Então ali é complicado. Então a luta da sobrevivência, né? A luta pela sobrevivência. E vai começar também a desenvolver, o que falamos há pouco? A inteligência. As bases da inteligência que permitirá ao princípio inteligente converter-se em espírito quando adquirir a razão, o pensamento, a ciência. Então tudo está chegando. Olha que legal. Permitindo-lhe o ingresso no reino nominal, não podendo ser esquecido que há os elos de transição entre esses reinos, que poderão se dar em outros mundos ou das regiões espirituais, saindo da Terra. Então a tua gatinha, minha gatinha, não vai virar gente aqui, nesse aqui, necessariamente não, nem a tua cachorrinha, lá. Sabemos quanto tempo ainda tem, mas é assim. Então, estagiou na Terra. Como nós vamos estagiar em outros mundos também, né? Ou no mundo, voltar para o mundo primitivo, ou continuar, não sabemos, mas pelo menos a bagagem nossa não vai ser perdida. É isso que eu estou falando. Nós não vamos voltar a ser mineral, não vamos voltar a ser vegetal e não vamos voltar a ser animal. Por quê? Não há evolução, né? Daqui para frente agora, né? Não é aquela história daqui para frente só para trás, não, né? Então, esse elo, chegar no momento de fazer assim, o clique para passar o animal para que nós já estudamos, né? Na Gênesis, chega num ponto que tem o clique. Necessariamente pode ter sido aqui, como em outros mundos também. Portanto, o homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada. Olha que interessante. E aí que começa devagarzinho a consciência do seu futuro, já nos preocupamos com o futuro, já começamos a preocupar com coisas extramateriais, a espiritualidade, a divina, e o conhecimento dessa força criadora que denominamos Deus, que é uma energia, que perante as outras religiões é um velhinho de qualquer barba branca, né? Então, nós sabemos que não é isso. Então, aí estamos realmente nos tornando seres inteligentes do universo. Estagiamos em todos os mundos, todos os reinos, mineral, vegetal e animal, até chegando aqui. E tudo está dentro de nós. Um pouquinho de cada um da nossa evolução. É visível. Um dia, lá na frente, para estudos podemos, quando estiver no mundo espiritual, pode ser mostrado, não nosso, mas de outras pessoas. Ó, gente, ó como é que isso que nós estamos tendo dificuldade de entender aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, foi bilhões de anos. Então na tela lá, uma aula de estudo como essa aqui agora, vamos nos transportar para o mundo espiritual. Então agora vamos colocar aquele 3D lá para vocês verem como é que vai ser na Terra. Aqui, ó, olha aqui o mineralzinho, como é que ele fez? Conta a historinha dele lá em alguns minutos. Vê a chegada dele no mundo vegetal, a chegada no reino animal, todas as espécies, a chegada no reino animal. Nós vamos ter essa condição. Então essa dificuldade que a gente tem só de falar aqui sem ver, nós vamos falar assim. Não perca o próximo capítulo quando estiver no mundo espiritual. Que lá a gente vai ver tudo isso. A gente combina. No seu tempo nós vamos lá. Vamos até fazer uma coisa aqui, ó. Quando a gente estiver lá, vamos combinar para a gente assistir juntos.
sabe. E lembrar tudo isso. Você é a última a chegar, tá? Então, o André Luiz, Você é a última a Você é a última a chegar. Você é mais novinha. A mais novinha A daqui. mais novinha do grupo é a última a chegar. nem sempre, viu? O livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele fala a respeito que vale a pena a gente. André Luiz, esse livro aqui é complicadíssimo também para estudar. O princípio inteligente, estagiando na ameba, agora há pouco, adquire os primeiros automatismos do tato, começa lá na ameba. Nos animais aquáticos, o olfato, animais aquáticos. Nas plantas, o gosto, tudo isso está dentro de nós. Nos animais, a linguagem. Então a gatinha, quando está miando, conversando, latindo, falando coisa, está comunicando. Está tudo dentro de nós. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. E eles conversam conosco mesmo, os animais, viu? Eles falam direitinho. Pedem. Gente, eles não falam, mas eles falam o que eles querem. Querem. Eles sabem, a minha, por exemplo, ela adora aqueles biscoitinhos de polvilho. E ela sabe onde fica na lata. Aí ela chega, fica latindo para pedir. Eu nunca vi gostar de biscoitinho de polvilho. Minha gatinha pede o patê. 6 horas da manhã está lá chegando. Olha, corre, entra no quarto, sai, chega, ela já vai espera eu pegar na geladeira o patezinho dela. Você fala com ela? Agora, depois da ração, ela come cenoura. Eu tenho um potinho na geladeira, já com uns pedacinhos de cenoura. Se eu queria ter, E às vezes, eu dou a ração para ela, corto a cenoura e esqueço a cenoura em cima da pia. Ela come ração e vem sempre assim. Vai me dar essa cenoura ou não? E aí? Cadê a cenoura, velho? E ela, quando ela vai latir, ela faz assim. Está conversando. Mas ela fala um trem tão enrolado e a gente ensina. Só os entendedores entenderão. Então, hoje aqui o André Luiz traz para nós, esse aqui. Assim, no reino mineral adquirimos a atração, que aprendemos lá. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino nominal, sua característica principal é o aparecimento do livre-arbítrio, do pensamento contínuo, da razão e da responsabilidade moral. Essa pesa. Essa aí Essa pesa. O homem é um ser à parte, realmente. Somos o produto, o resultado desses 3 reinos, dessa evolução. Então, o espírito encarnante no homem transmite-lhe o princípio intelectual e moral. Isso é muito interessante, que o torna superior aos animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Por isso que aquela história de reencarnar animal, que até o budismo fala, Kardec lá no livro do Espírito, metempsicose, é totalmente, não tem como. Aí conta todos os padrões da natureza até. E Deus não derroga nada disso. Não tem como, né? Então, o espírito, como que é a nossa evolução agora? Purificando-se, como? Nos espiritualizando mais e deixando a matéria cada vez para trás. Mais espiritualidade, menos matéria. E você falou, nós somos o resultado, mas o resultado é até aqui, porque Isso. nós ainda vamos nos utilizar. Agora começa. Até aqui nós somos o top, aqui, depois daqui para frente. É o que Leon Denis falou, né? Na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. É isso aí que a gente chega. Então, gente, Leon Denis fala da inteligência e não do espírito. Este se dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no nominal, numa representação da escalada evolutiva do espírito, que fatalmente atingirá a perfeição relativa. Vamos seguindo a nossa caminhada. Então é assim que a gente vai levando. Gente, ficamos só no 17. Eu tinha certeza. Ponto zero. É muito assunto, né? O Antônio lá atrás, gente, é épocas passadas. Não sei se você vai colocar aí. Época passada. Então, eu estou achando que nós vamos mais sei lá, se dá para terminar. Se for nesse ritmo, ainda vai demorar um bocadinho. Não, mas sabe por quê, gente? A gente tinha que falar sobre isso Tem aqui. muita coisa para falar, e tudo coisa boa. Então, isso aqui, tudo nós já vimos isso, mas é bom sempre a gente ver
os reinos, como é que funciona, tudo certinho. A gente dá um pouquinho para a gente nos libertarmos da Terra, né? Pensar que somos seres universais. Estamos aqui, estamos estagiando aqui, né? Nessa escola, que para uns é um hospital e para outros até uma penitenciária, né? Mas estamos aqui, mas já passamos por isso. Isso aí é algo que deve nos animar. E já chegamos num estágio excelente na caminhada nossa, de milhões e milhões de milênios. Chegamos num ponto agora que, olha, é vento em popa agora. Colocar a vela no vento e seguir adiante. Tomara que seja vento em popa. Esse é o nosso objetivo. Mas o que é o vento em popa agora? Dá para destrinchar. O que vocês acham que seria o vento em popa? Agora joga. Uai, a gente procurar os caminhos corretos para a gente seguir, para a gente poder Que ir mais? de vento em popa. Procurar Evoluir de vento em popa. continuar estudando, né? Estudando. Não só, vivenciando. Vivenciando. Porque esse vento em popa depende da gente. Exclusivamente. A responsabilidade é pessoal, intransferível. Somos sim, vivemos em conjunto. Então, o conjunto vai fazer o mundo, mas começa na célula do corpo. Como eu disse, a célula é tão perfeita a criação do nosso corpo, que a célula que cresce a unha não cresce o dedo. Vocês já pensaram nisso? Que loucura! Tudo que cada um tem, e começou separado lá, quando o espermatozoide em 2, em 4 e 8 foi, cada uma sendo criada com a sua função. A célula do olfato é só do olfato, ela não mexe com outra. O tato, a sentir. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É a divisão dos cromossomos, né? Tem os pares, né? São 46 pares de cromossomos. Isso. Para a criança nascer com a síndrome de Down, no cromossomo 21 entra um cromossomo desse tamanho. E mistura tudo. Que é no par. Bagunça. Dessa maneira, é onde desestrutura toda a parte interna e externa de uma pessoa que vai vir encarnar. Olha só, tudo muito bem feito. Né? Então, um é isso que anima a gente, ver todos os percalços que a gente passa. Todo mundo aqui tem os seus percalços que não são fáceis, que a gente carrega todo dia. Como diz, que às vezes o sorriso está aqui, a gente está morrendo por dentro, mas o sorriso tem que estar aqui, porque ninguém, cada um tem a sua cruz para carregar. Mas a gente vê que tudo tem uma razão de ser, que nós não estamos sozinhos, jamais. A espiritualidade está conosco, de acordo com aquilo que nós irradiamos. Se irradiamos luz, a luz chega até nós. Então, assim a gente vai chegando. Mais alguma coisa a falar sobre isso aí, os reinos, a evolução do conhecimento inteligente? Eu achei cansativo às vezes, né? Mas precisava. Não, pelo contrário, quando a coisa tá boa, a hora passou, a gente Eu não vi passar, não, né? Plano, falou de animal. Eu lembro sempre e não me constranjo de repetir o que Platão já disse há 2.300 atrás, né? 2.300 anos. Aprender é recordar, ou seja, a gente está trazendo coisa que veio lá da existência anterior, Sim. né, que foi se acumulando através das existências, e na hora que a gente vai aprender, a gente fala assim, nossa, mas parece que eu já sabia isso aqui, Parece que eu já né? vi isso. Ou seja, a gente está só relembrando coisa que veio. Agora uma pergunta também, né? Que eu gosto de fazer uma pergunta que não tem resposta, nem eu tenho. Aquele que estuda minerais, que tem facilidade para minerais, será que não está saindo de dentro dele alguma coisa também, lá do reino mineral, que tem aquela facilidade para saber? Exatamente. Das plantas, cuida daquilo ali, uma coisa que para a gente é difícil. Biólogos, veterinários. Mas é aí que é a sequência de Platão, né? Talvez eu não tenha aqui, eu não me recordo se ele disse. Mas o que no meu entendimento, né? O que a gente tende a desenvolver mais? Uma coisa que a gente já tem a facilidade. Então, se eu estou aprendendo determinada coisa, eu faço, nossa, que facinho que é isso aí. Ainda que para Elisângela seja dificultoso aprender aquilo, para mim é muito simples. E vice-versa, tem outra coisa que é simples para ela. E para mim é difícil. Então, o que é simples para ela vai falar o quê? Nossa, isso aqui é muito simples, eu gostei disso, e vai pegar aqui. Agora vocês imaginam. Seja na biologia, seja na química, seja
na física, né? O que ela tem facilidade, ela vai acabar. Agora vocês imaginam o tamanho do HD perispiritual nosso, né? Para guardar tudo isso aí de bilhões e milhões e milhões de anos. Agora, se a providência divina quiser que eu, tipo assim, eu fui um químico na outra encarnação e eu me dei bem, então eu não preciso mais desenvolver a química, né? Eu tenho que desenvolver outra coisa. Bloqueia a química para mim. Totalmente. E me dá a oportunidade, né? Intuitivo de eu gostar de outra coisa que eu, né, que eu tinha dificuldade na outra, mas eu gostei, de repente eu gostei daquilo ali, eu passo a desenvolver aquilo. Beleza. Olha, vamos terminar, porque senão nós vamos até a tarde aqui, porque o negócio é bom. Elisângela, eu vou despedir do pessoal da internet e Elisângela, dizendo que na próxima semana nós vamos estudar o 17.1, a sombra dos princípios, e talvez também vamos falar dos nossos parentes mais próximos. 17.1 você garante, o resto não o sabe. resto só Deus sabe. Porque esse é curtinho, né? 17.1 é curtinho. Vamos lá. Então, fechando os nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, aprendendo, estudando e evoluindo. Vamos pedir a Jesus, nosso irmão, que nos auxilie a colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura, para que nós possamos alinhar os nossos chakras e sair daqui levando essa luz, essa paz até os nossos lares, aos nossos familiares, ao amigo, ao conhecido que encontrarmos na rua, no nosso trabalho, e que eles também possam levar consigo esta paz. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo-se a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, pessoal.